Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Agora de volta para casa, não estou mais no galinheiro, mas estou aqui também em um lugar super gostoso, junto da natureza. Eu amo quando dá para fazer os vídeos na parte externa, do lado de fora, adoro ficar na natureza. E hoje então quem está fazendo a música de fundo são os passarinhos, tá bom? Então, nesse livro que a gente está vendo, onde ele está então trazendo os conceitos da visão criativa, pensamento organizado e atenção controlada. Ele está nos ensinando, ele quem? O Napoleão Hill, que é o autor desse livro, ele está nos ensinando como cultivar essas qualidades e está explicando a importância delas para conquistar o sucesso. E quem é ele? Por que é que ele tem essa... O que é que ele tem que pode dar ele esse direito de estar falando com a gente desse jeito, de estar nos ensinando isso? Simplesmente ele é uma pessoa que passou 30 anos da vida dele estudando mentes muito bem-sucedidas e outras que fracassaram. Ele então colocou tudo isso juntou tudo isso como evento-chave, identificou a lição aprendida em cada um deles, reduziu-os a lições e princípios básicos e organizou esses princípios em uma filosofia de realização pessoal que pode ser usada por qualquer um como um guia para criar o próprio sucesso. E ele já trouxe esses conceitos básicos, esses princípios ali no livro Pense e Enriqueça, que eu fiz também uma série com ele, eu deixo aqui a playlist para você se quiser ver. E ele fala disso também, de quanto é importante a gente estar chegando ali naquela parte do nosso subconsciente, onde a gente se encontra com o nosso outro eu, como ele chama, o que eu acredito que é a mesma coisa que o professor Hélio Couto chama de a centelha divina. Então ele disse que ele conta ali no livro Mais Esperto que o Diabo, como foi quando ele delegou a vida dele a esse outro eu, a centelha divina, e o que foi que aconteceu depois. É super importante. Fiz uma série também, deixo aqui se você quiser ver. Já aqui nesse livro, Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, ele então se inspirou no título desse livro no poema do William Ernest Henley, que tem o mesmo nome, o poema Invictus. E esse poema termina assim: não importa quão estreito o portão, quão carregada de punições a lista, sou senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. E isso ele diz ali no segundo capítulo, que é o capítulo do pensamento organizado, ele diz ali em uma das passagens que ele lamenta muito que o Henley ele não tenha continuado o poema, não tenha dito: não importa com estreito portão, com carregado de punições à lista, sou senhor do meu destino, sou capitão da minha alma, desde que as coisas que ele está explicando aqui. E ele basicamente diz que há que se ser o dono da própria mente, ou seja, há que se ser o guardião dos nossos pensamentos, há que saber a quem a gente está, com que pensamento a gente está se identificando e está seguindo, porque aí é o pensamento que cria a emoção, que traz o sentimento, e aí a gente parte para a ação. Então agora nós estamos no terceiro capítulo, que ele está falando então da atenção controlada, e nesse capítulo ele trouxe aqui em um determinado ponto, em algum dos vídeos aí anteriores, 5 princípios que ele definiu como sendo princípios que, quando reunidos na mente por meio de uma combinação de pensamentos, podem produzir poder mental que beira o milagroso. Beira o milagroso, apesar dessa palavra estar entre aspas. Então, quais são esses princípios? É a definição de objetivo, a autodisciplina por meio do controle das emoções, a atenção controlada, a autossugestão aplicada ao objetivo do indivíduo e a força de vontade ativamente engajada. Ou seja, esses 5 itens que ele falou aqui, que ele citou aqui, se reunidos na mente por meio de uma combinação de pensamentos, ou seja, se a gente transforma aquilo. Ele dá alguns exemplos da química, que algumas substâncias químicas que separadas são benéficas, unidas se transformam em um veneno.
Ele diz ali também no livro Mais Esperto que o Diabo que, por exemplo, uma combinação de ciúme, sexo e amor, acredito, que pode ser considerado também como uma bomba negativa, uma bomba explosiva. E então aqui ele tá dizendo então que associando esses 5 conceitos, esses 5 princípios, a gente pode produzir poder mental que beira o milagroso. E aí ele traz na prática aqui quem fez isso, quem associou. Ele já citou o Lincoln, o ex-presidente Lincoln, que ele disse que a mente de Lincoln era como um pedaço de aço. Era muito difícil enfiar nela qualquer tipo de impressão, mas depois de impressionada, era muito difícil tirar dela a ideia gravada. E aí depois ele fala de Edison, Thomas Edison, e aqui então ele vai falar sobre mais uma pessoa que teve motivação para estar criando uma grande coisa, uma grande descoberta a partir de uma motivação emocional que ele teve, que era de ajudar a mulher dele, que foi o Alexandre Graham Bell. Então ele diz, esse inventor do telefone moderno, vamos ver o que ele diz agora. Descobri o princípio do telefone para longas distâncias quando procurava meios de produzir um aparelho auditivo mecânico para minha esposa, cuja audição era prejudicada. Decidi que encontraria o que procurava, nem que demorasse toda a minha vida. Ou seja, o que ele tem aqui? O que ele está demonstrando que ele tem aqui? Motivação. Motivação mais do que suficiente. E ele já disse ali nas páginas anteriores, motivação é o combustível. É o combustível que faz com que o nosso desejo, com que o nosso objetivo, ele ganhe asas, que a gente consiga mantê-lo ali naquele ponto onde ele pode ser atualizado. A gente consegue fazer tudo o que se requer quando a gente tem a motivação. E aqui ele estava mais do que motivado, que era para ajudar a mulher dele. Depois de inumeráveis fracassos, finalmente descobriu o princípio que procurava. E fiquei perplexo com a simplicidade dele. Fiquei ainda mais surpreso ao descobrir que o mecanismo descoberto não apenas beneficiaria a construção do aparelho auditivo mecânico, mas serviria também como um meio de enviar o som da voz por um cabo. Aqui então ele explicando como foi então ali com detalhes, quando foi que ele descobriu então como colocar em prática, então como está trazendo para a atualidade, atualizando o telefone para longas distâncias. Graham Bell usou os 5 princípios aqui descritos, embora possa tê-los usado de maneira inconsciente. Outra descoberta que surgiu de minhas investigações, contou ele, foi que quando um homem dedica o cérebro a produzir um resultado definido e se mantém dedicado a isso, é como se a atitude desse a ele uma segunda visão. Olha que interessante que ele está dizendo, o que ele descobriu com essa descoberta que ele fez, que ele descobriu com essa descoberta, foi que quando o homem dedica o cérebro a produzir um resultado definido, quando a pessoa está determinada, tem o objetivo dela e se dedica o cérebro, ela passa a pensar só naquilo, como ele disse, um desejo que se transforma em uma obsessão, então ele vai conseguir, é como que se essa atitude desse a ele uma segunda visão, isso é o que está dizendo o Graham Bell, que o capacita a enxergar através dos problemas comuns. Não sei dizer que poder é esse, só sei que ele existe e que se torna disponível somente quando um homem está naquele estado mental em que sabe exatamente o que quer e está determinado a obter exatamente isso. Aqui ele explicando, ele não entende, ele não sabe, ele não pode dizer, ó, é assim, passa por isso, é por isso que ele consegue estar enxergando através dos problemas, ou seja, está vendo que o problema é um obstáculo que pode ser transposto, mas ele diz que o que ele sabe, o que ele entendeu disso
por experiência própria, é que nesse estado mental a pessoa sabe exatamente o que quer e está determinado a obter, ou seja, exatamente aquilo que o Napoleão Hill disse anteriormente, diz nos livros que eu já citei, Pensa e Enriqueça, Mais Esperto que o Diabo, e diz nesse aqui várias vezes também, que o desejo, o objetivo definido é o primeiro passo, desejo absoluto, aquilo que você vai dormir pensando, acorda pensando e passa o dia pensando, buscando como colocar aquilo em prática e se transforma então em uma obsessão. Então é exatamente isso que o Graham Bell está dizendo, que ele acredita também que seja o que acontece. Vou apresentar agora John Wanamaker, o falecido rei do comércio da Filadélfia. Em diversas ocasiões, no começo da minha carreira de comerciante, disse Wanamaker, precisei de fundos para operar meus negócios, valores que não teria conseguido por nenhum meio habitual ou canais bancários. Então aqui ele está trazendo uma terceira pessoa, ele já falou de Thomas Edison, de Alexander Graham Bell, que a gente conhece, agora ele está falando de uma pessoa pelo menos desconhecida para mim, que é John Wanamaker. Então vamos ver o que é que ele está trazendo aqui para corroborar isso que ele está dizendo, desses 5 princípios que, se aliados, se associados, eles trazem resultados, dão um poder mental que beirado ao milagroso. Então ele dizendo que precisou de fundos e que ele não conseguia nem por nenhum meio habitual, nem por canais bancários. Em cada uma dessas ocasiões, fui ao parque e comecei a andar, pensando enquanto caminhava, em novas maneiras de abordar a solução para o problema. Em uma dessas ocasiões, eu precisava de um valor muito alto, porque tivemos um período de poucas vendas e as prateleiras estavam lotadas de mercadorias que não conseguimos converter em dinheiro imediato. Ele era um comerciante. Decidi não voltar à loja enquanto não tivesse resolvido o problema. Mantive a mente focada nele a todo segundo. No fim da segunda hora, uma ideia explodiu na minha cabeça e pude voltar à loja e levantar a quantia de que precisava em 15 minutos. A parte mais estranha da experiência foi não ter pensado nisso logo no início. Então aqui ele dizendo como é que ele conseguiu está trazendo, atualizando uma quantia grande de dinheiro. Ele não diz aqui quanto era, mas ele precisava e ele não conseguia nem pelos meios habituais, nem por empréstimo bancário. Mas depois dele ter, o que ele fez? Ele pôs a mente dele para trabalhar para ele. Ele deve ter associado esses 5 princípios, que definição de objetivo, ele precisava desse dinheiro, ele tinha o objetivo que era salvar o comércio dele, a loja dele. Ele teve autodisciplina por meio do controle das emoções, ele não se desesperou, não foi para o bar beber, e ele ficou com a atenção controlada, que é o terceiro, controlado, focado, e ele usou a autossugestão aplicada ao objetivo dele. E depois ele teve força de vontade ativamente engajada para continuar. Acredito então que ele tenha colocado, porque ele está trazendo exemplos de pessoas que colocaram esse combo que ele apresenta aqui de 5 princípios associados para estar atualizando aquilo que a pessoa estiver buscando. No caso dele, então, ele estava buscando dinheiro para ele, que era um comerciante, e não estava tendo bons resultados nas vendas. Então ele diz aqui também no final que a parte mais estranha da experiência foi não ter pensado nisso logo no início. Aquilo que ele está dizendo ali, a resposta está escondida, mas é como um brinquedo para criança, acredito eu, a minha forma de analisar. Se a gente procura um pouquinho mais, se a gente se abaixa ali na moitinha e abre assim, a gente encontra o ovo de Páscoa que está guardado. Atenção controlada mais definição de objetivo, formaram a combinação que serviu ao Wanamaker nesse caso. Talvez fé aplicada fizesse parte da combinação de princípios que ele usou, mas isso não foi mencionado. Ele, porém, disse:
Duvido que exista um problema insolúvel para o homem que aprendeu a manter a mente voltada para seu problema com a firme determinação de encontrar a solução. Foi como dizer que não existe problema insolúvel para quem sabe usar a fé. Ou seja, aqui ele falou que ele não citou a fé, mas que ele acredita que ele usou também, porque é a mesma coisa de dizer. Ele está dizendo que ele duvida, o Anamacher diz que duvida de que haja um problema insolúvel para quem aprendeu a manter a mente voltada para o problema que está buscando solução, com a firme determinação de encontrar. Isso o que é? Isso é confiança, isso é fé. Isso é conhecer, isso é como o professor Hélio Couto explica o conceito de fé, que eu acho super interessante da forma como ele explica, que quem tem fé é quem confia. Porque quando a gente não tem fé, quando a gente não, ou seja, quem tem fé é quem conhece. Quando a gente não conhece é como quando a gente vai vender um bem, vai fazer alguma transação e a gente precisa ir ali ao cartório para que o dono do cartório, ele coloque um carimbo ali, eu dou fé. Então ele dá fé porque ele conhece a pessoa que ele está dando fé. E se a gente conhece, a gente não precisa, a gente tem essa fé. Então ele dizendo que se a gente fica focado na busca da solução do problema, a gente confia, a gente tem fé. Ele acredita que isso também foi usado pelo Anamacher. Agora vamos ver o que disse Elmer R. Gates, um dos distintos cientistas e inventores de décadas atrás que colaborou com a organização dessa filosofia. Existe uma fonte oculta de poder, disse ele, que auxilia um homem quando ele fixa a mente em um objetivo definido e se torna determinado a alcançá-lo. Ou seja, aqui ele mais uma vez dizendo isso, que ele já disse que quando a gente se mantém nessa vibração da confiança, da fé, de que a gente vai conseguir, a gente tem primeiro aquele objetivo definido, aquele desejo que é uma obsessão, aí a gente sabe que nós precisamos fazer o que se requer. Então aí a gente tem fé de que a gente vai ser guiado, que a gente vai encontrar a solução. Então ele disse que, ele já explicou isso aqui no passado, que aí há uma força invisível, que ele não consegue explicar o que é, que vai fazer com que aquele esforço extra nem seja necessário, vai fazer a parte dela para a gente. Vai deixar para a gente 10%, vai fazer 90%. Eu acredito que é o que ele diz que é quando a gente chega com tudo isso, a gente fez toda a nossa parte e entrega ali para a mente subconsciente. E é ali na mente subconsciente que há aquela ligação com a inteligência infinita, que atualiza o que já está manifestado. Com a ajuda desse poder, descobri o segredo de mais de 200 invenções. Nenhuma delas existe em meu conhecimento acumulado no início da pesquisa. É possível fixar a atenção em um problema dado e mantê-la ali até a solução do problema parecer flutuar para dentro da mente. Ou seja, gente, aqui também há que se colocar em prática ali a persistência e a autodisciplina, pontos que ele já falou aqui no livro. Porque se a gente fizer uma vez só, é como diz Saint-Germain, é como malhar o corpo físico. Não adianta fazer, olha, eu fiz, eu fui ali, eu tentei, eu fiquei pensando, mas só no dia seguinte já passou a não acreditar, já passou a pensar negativamente. Eu acredito que seja isso que ele está dizendo aqui, que cabe aqui também, além do que ele diz, força de vontade, autodisciplina e persistência. O maior de todos os problemas é sustentar suficiente força de vontade para manter a mente concentrada em um único objetivo pelo tempo necessário para acessar essa fonte misteriosa de visão interior. Ou seja, eu acredito que é só aquela coisa mesmo de ver o quanto a gente está disposto a pagar por aquilo que a gente está buscando, não é? Além do que se requer na prática que a gente faça, essa atenção controlada, essa força de vontade, que ele já disse que é o carro-chefe ali de todos os departamentos do cérebro. Sem força de vontade a gente não consegue nada. Quando foi solicitado a explicar o que queria dizer com o termo visão interior, Gates respondeu:
Eu me refiro ao sexto sentido, pelo qual a mente subconsciente parece fornecer respostas aos problemas a ela submetidos na atitude mental que descrevi. Então aqui o que o Gates chama de fonte misteriosa de visão interior é o que o Napoleão Hill chama de o sexto sentido. Ele traz um parágrafo só sobre isso, exclusivo sobre isso, ali no livro Pense em Riqueza. Ele disse que é difícil explicar o sexto sentido, porém quando nós chegamos com o nosso pacote do nosso desejo, com tudo isso que a gente fez, tudo isso que ele explicou, pensamento controlado, visão criativa e agora atenção controlada também, todos os princípios que ele passou nesses 3 conceitos, nesses 3 capítulos, aí a gente já fez tudo. Como ele está explicando aqui que deveria ser feito, a gente chega com essa pintura ali pronta na nossa mente subconsciente e é ali que a nossa mente subconsciente apresenta a essa fonte misteriosa da visão interior, que é a nossa centelha divina, que é então essa inteligência infinita. E aí então acontece o que o Gates está dizendo aqui, que tudo parece, a solução parece flutuar para dentro da mente. E ele acredita que a maior dificuldade para que se conseguir isso é manter esse foco, é ter essa força de vontade para manter esse foco. Lembre-se, esses homens estavam entre os de mais distintas realizações conhecidos pelo povo americano durante o tempo que viveram. Cada um era um sucesso reconhecido no campo dele. Vamos conhecer agora uma palavra do falecido presidente Woodrow Wilson. E aí então eu vou deixar a palavra aqui do presidente Woodrow Wilson para o próximo vídeo, para que não fique muito longo, para que a gente possa ter tempo de estar realmente, vamos ver, gente, cada coisa que o desejo que a gente está tendo, se a gente está colocando definição, se a gente tem a definição de objetivo, a gente tem um definitivo, o que a gente quer, qual é o seu desejo, o que você quer realmente, definição de objetivo, autodisciplina por meio do controle das emoções. Você tem autodisciplina, eu tenho autodisciplina, eu estou controlando, eu sou controlador, eu sou o chefe das minhas emoções. A atenção controlada para estar vendo o que é que requer a nossa atenção. Ele falou ali nas páginas anteriores que muita gente fracassa porque não sabe distinguir o que é importante do que não é importante. Acho que isso aqui passa bem pela atenção controlada. Autossugestão aplicada ao nosso objetivo. A gente está se autossugestionando. Ele diz que isso é vital, a gente se autossugestionar, a gente visualizar, a gente dizer que com certeza a gente está realmente no modo positivismo, acredito. E força de vontade ativamente engajada. Ele disse aqui, como Gates, essa última pessoa que ele entrevistou aqui, disse também que uma das coisas que é um dos problemas de sustentar, o maior de todos os problemas, é sustentar suficiente força de vontade, que é o chefe de todos os departamentos. Se a gente não tiver força de vontade, nosso desejo não vai se realizar. E aí o que eu faço também é tá fazendo perguntas. Como é que eu posso ter mais força de vontade? Como é que eu posso ser mais determinada hoje do que eu fui ontem? Como é que eu posso entrar no fluxo da abundância constante e crescente? Como é que eu posso controlar a minha mente para que eu receba apenas os impulsos positivos do campo? Já que eu estou num campo de pensamentos e eu tô em uma vibração, como é que eu faço para... Qual é a vibração, qual é a frequência na qual eu devo vibrar hoje, que vai me colocar recebendo só essa positividade? Porque se a gente não se colocar em uma vibração positiva, fica difícil também manter a força de vontade, porque nós somos muito influenciados pelo externo. Ele explica aqui nesse livro. Gente, espero que esteja sendo interessante para vocês essa leitura. Espero que vocês estejam já tendo resultados. Se você quiser compartilhar, se você quiser me mandar uma mensagem, se você teve algum resultado, vou ficar super feliz em saber.
E espero te ver para o próximo vídeo. E se você quiser compartilhar esse ou qualquer um dos outros da série, porque nós já estamos quase no final, nós estamos no 3º capítulo desse livro, esse que fala então da atenção controlada. E se você quiser compartilhar algum dos vídeos, se você quiser se inscrever no canal, você pode encontrar lá também os livros Pense e Enriqueça e Mais Esperto que o Diabo, do mesmo autor, que é o Napoleão Hill. E também outros livros que eu fiz com esse mesmo objetivo, nessa mesma vibe de estar buscando encontrar o sucesso. Porém, o Napoleão Hill, ele é uma pessoa para quem a gente pode dar atenção quando ele diz como é que é, porque ele passou esses 30 anos da vida dele fazendo essa pesquisa e ele não nasceu em berço de ouro, ele nasceu em uma cabana de madeira de um só cômodo nas montanhas ao sudoeste da Virgínia. Como é que ele terminou a vida dele? Terminou como um dos autores de best-seller da história e uma das vozes mais influentes dos Estados Unidos, chegando a ser até conselheiro de presidentes. Ou seja, ele saiu da falta e da escassez e passou para a abundância e para a prosperidade em todos os setores. Porque ele deixa bem claro nesse livro e também nos outros que eu já citei, que não é abundância, prosperidade apenas financeira, mas sim em todos os sentidos. E eu li que o Andrew Carnegie, que é o mentor dele, que foi quem o aconselhou a fazer esse estudo, ele também nasceu na falta e na escassez. Ele era escocês e ele também passou da abundância, da falta e da escassez para a abundância e para a prosperidade em todos os setores. E esse livro aqui, então, são trechos de conversa entre o Napoleão Hill e o Andrew Carnegie, que em forma mais ou menos de entrevista, onde ele está, então, trazendo esses conceitos, e ele diz aqui na contracapa: domine sua mente, pense de modo criativo, organizado e atento, e suas ações o levarão à vitória. E é isso que a gente está buscando, né, gente? Se tem esse caminho, se há o caminho, se há o passo a passo, por que não seguir então, já que até agora, se você já está na prosperidade, na abundância em todos os setores, então tudo bem, mas é para quem não está. Então eu estou seguindo, estou fazendo passo a passo, e tudo que eu ver que deu certo para mim, eu trago aqui para vocês. E se vocês quiserem compartilhar comigo também qualquer resultado, eu vou ficar super feliz. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!